Então, pessoal, muito bem-vindos. Então, hoje, em relação ao trabalho de produção textual, a gente vai falar um pouco do Flow Podcast, que é um podcast que o nosso grupo escolheu, e vamos explicar as questões de quem é um podcast, como é que esse podcast funciona e qual que é o objetivo dele. Então, beleza? Vamos lá. Um beijo, falou! Mas então, pessoal, o que é um podcast? Bom, pense que um podcast nada mais nada menos que um blog, só que ao invés de escrito, ele é falado. Então, no podcast a gente vai ter duas ou mais pessoas falando sobre um determinado tema, onde pode ou não ter um convidado. Bom, o diferencial do Flow Podcast é que ele aborda diferentes convidados e faz esses convidados se sentirem à vontade, não só falando de um determinado tema, mas fazendo com que eles falem de diferentes assuntos, fazendo eles ficarem cada vez mais confortáveis. Outra coisa que o pessoal vai se encontrar muito em podcasts vai ser o seguinte, vai ser a expressão de opiniões para diferentes temas. Nesse caso, no Flow Podcast também não é diferente. Ele é um podcast que também vai expressar suas opiniões e vai também expressar as opiniões dos convidados. Claro que abordando de diferentes temas, tanto temas mais polêmicos, quanto temas mais bestas, como se fosse de uma conversa mesmo. Pessoal, normalmente os podcasts eles vão abordar um assunto bem específico para cada ouvinte, ou seja, pode ter diferentes podcasts para cada gosto de cada ouvinte. Pode ter um podcast de futebol americano, pode ter outro de Fórmula 1, pode ter outro que fala de assuntos de economia. Então, cada podcast vai falar de um determinado assunto. Outras coisas muito boas também do podcast é que ele vai funcionar como se fosse também uma rádio virtual. E o bom é que ele pode ser ouvido e reouvido quantas vezes quiser. Ou seja, você pode ouvir e reouvir o tema que você achou interessante várias e várias vezes, fazendo que também haja um interesse muito maior do público pelos podcasts. Bom, que o Flow Podcast atualmente é um dos maiores podcasts do Brasil é inevitável de se falar. Porém, a fórmula do sucesso e que faz também o público ficar e desejar cada vez mais podcasts é a linguagem. A linguagem facilita muito e engloba cada vez mais públicos diferentes. Pelo simples fato de ter várias pessoas com diferentes áreas específicas de trabalho e de interação, e também porque é uma linguagem muito informal, fazendo com que haja uma maior atração do público por esse podcast, já que a conversa realmente não é engessada e parece que é muito natural. Isso atrai muito o público, já que é uma conversa totalmente informal e que muitas pessoas podem escutar sobre diferentes temas e não enjoar, já que é uma linguagem muito simples de entendimento e muito bacana de se ouvir. Bom, agora eu vou colocar para vocês um pequeno trecho de um convidado que tem um canal no YouTube e que também trabalha com aviação. O nome do canal dele é Aviões e Músicas. E bom, ele vai ser o nosso exemplo de linguagem, que vai ser uma linguagem bem simples e de fácil entendimento para o público. A gente ainda precisa de piloto em avião comercial? Só por fator psicológico. Ah, né? é? Ah, é? É. Hoje já existe tecnologia bastante. Aliás, o primeiro pouso automático aconteceu em 1964. Caralho, mano. Então, você vê a evolução de 64. A gente está em 2020, cara. Sim, São parece que a gente 52 anos desenvolveu aí. todas as tecnologias foda. Porque assim, pelo Mas- que você tá falando aí, quando você falou da tesoura de vento, e você falou, cara, o piloto só tem que fazer o que tá previsto, que ele foi ensinado que ia fazer isso, aquilo ali, o caralho. A máquina faz essa porra. Faz, mas porque, na verdade, existe a tecnologia, mas existe algumas questões ainda. Vou dar o exemplo do acidente no Rio Hudson, do Sully Sullenberg, que virou um filme depois. Não sei se vocês assistiram o filme, é legal. O cara decolou de LaGuardia, Nova York, e na subida passou um bando de pássaro, ganso canadense na frente. E os dois motores sugaram os gansos. E destruiu os dois motores. Caralho. Aí o avião só podia planar agora, porque o avião plana, né? Ele não cai. Tem gente que pensa que parou o motor, o avião vai despencar. Não, enquanto ele tiver velocidade para frente, enquanto tiver ventinho na asa, ele tá voando. Bom, pessoal, logo nesse primeiro exemplo a gente já pode ver que a linguagem, mesmo se tratando de um assunto que é muito complexo, que é a aviação, fica de uma maneira muito simples de entendimento e que faça o público se interessar cada vez mais por esse tema. E isso é um baita diferencial dos podcasts, já que não é utilizado normalmente uma linguagem
tão profunda e tão específica, mas sim uma linguagem informal e um pouco mais simples. Bom, o Flow Podcast não tem um tema, muito menos um objetivo em específico. O maior objetivo do Flow Podcast é criar uma interação, uma conversa com diferentes convidados de falar de diferentes temas diferentes. Então vai ter artistas, vai ter comediantes, como o próprio Afonso Padilha, vai ter também pessoas que trabalham no ramo da economia, pessoas que trabalham no ramo de game. Então, não vai ter um tema específico ou muito menos um objetivo específico. O maior objetivo é criar uma relação de conversa, de maneira com que o convidado se sinta à vontade e que o telespectador que esteja vendo ou ouvindo o podcast se sinta cada vez mais dentro da conversa. Esse é o real objetivo do Flow Podcast. Como o tema também é um pouco diferenciado e não fixo, o público também ele vai ser muito diversificado, tanto de pessoas mais jovens quanto mais velhas, que gostam de diferentes assuntos, já que o próprio podcast aborda diferentes convidados e diferentes temas, fazendo com que haja uma expansão de público-alvo e não tenha um bem específico, fazendo com que o podcast ganhe muito mais imagem e ganhe muito mais notoriedade nesse meio. Outra coisa, o público é muito diferenciado em diversos aspectos, tanto de idade, quanto de profissão, quanto de representação, de maneira de enxergar o podcast. Então, o podcast em si, ele é muito diferenciado e o público, por sua vez, também. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado a todos que puderam ver este trabalho. A gente se esforçou um pouco para fazer ele, então muito obrigado a todos que puderam ver. Tá? Se tem alguma dúvida, a gente responde aí agora para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo gastado conosco. Então até mais. Um beijo, tchau, de todo o grupo para vocês.